na aula de hoje, você irá ver uma introdução às tecnologias da web, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Lembrando que o Ionic ele é baseado nessas 3 tecnologias, por isso que nós iremos, então, aprender o básico delas. Nós não iremos nos aprofundar nessas tecnologias, porque o objetivo deste curso não é desenvolver um site, tá? Mas nós iremos, então, conhecer o básico dessas tecnologias que nos darão, então, subsídios para que nós consigamos desenvolver com o Ionic. Então, o HTML, né, ele é uma linguagem desenvolvida justamente como mostra aqui a imagem, para prover a estrutura de um site, seria semelhante ao esqueleto desse boneco. O CSS, ele é responsável, então, pela aparência, pela apresentação de uma página da web, seria semelhante, então, a colocar roupas nesse boneco, colocar armas, colocar tudo visualmente nele. E o JavaScript já é uma linguagem, então, que provê o dinamismo às ações numa página da web. Seria semelhante, então, a fazer com que esse boneco, então, possa dançar. Então, é dessa forma com que essas 3 tecnologias, elas interagem entre si. Aí, o HTML é sigla para Hypertext Markup Language. É uma linguagem, então, que nós podemos ver ali, é uma linguagem de hipertexto. Isso quer dizer que o HTML ele faz uma vinculação entre documentos ou páginas diferentes. Quando esse hipertexto, esse vínculo entre páginas e documentos diferentes, nada mais é do que o link, porque, na verdade, quando você clica naquele objeto marcado ali que você percebe que é um link, você é direcionado, então, para outra página ou para outro documento. Então, dessa forma que o HTML ele é um documento de hipertexto. Outra definição também do HTML é que ele é uma linguagem de marcação. Isso quer dizer, então, que ele é uma linguagem utilizada para fazer convenções de layout, convenções de formatação. Então, é possível você ver aqui na direita que o HTML ele provê, então, uma série de marcações conhecidas como tags, que elas são utilizadas, então, para mostrar como que esse elemento vai ser apresentado na tela. Então, resumindo, o HTML é uma linguagem de marcação, uma linguagem de hipertexto. Nós temos, então, aqui um exemplo simples de uma página HTML, em que ela contém essas tags, que são esses elementos aí, ó. Esses elementos, eles são identificados por tags, e essas tags, elas têm, então, a identificação da tag, e elas são colocadas dentro de sinal de menor e sinal de maior. Cada tag é um elemento, esses elementos eles estão aninhados, eles estão dentro de outros elementos, dentro de uma estrutura lógica. Essas tags, elas definem justamente como que o browser irá interpretar esses elementos, como que eles serão posicionados e também como que, na verdade, eles serão apresentados visualmente. Por exemplo, como será a fonte, qual será a cor, qual será o tamanho de um documento. Por exemplo, quando o browser, o navegador, ele identifica, então, aqui uma tag H1, que você vê aí, ó, de cinza, ele vai perceber, então, que essa é uma tag de título. Ele vai colocar, então, esse texto um pouco maior na tela. Quando ele identifica a tag P, que está aí de lilás, ele identifica que é uma tag de parágrafo. Ele irá apresentar de outra forma. Então, é dessa forma que o HTML ele trabalha com tags aninhadas umas dentro da outra. Existe uma sequência lógica para essas tags. E a tag, na verdade, como eu mostrei na slide anterior, ela tem uma tag inicial e uma tag final. A tag inicial ela está dentro de sinal de menor e maior, e a tag final, quando o elemento precisa de uma tag para fechar, porque não são todos os elementos que precisam de uma tag de fechamento, ele está também dentro de um sinal de menor e maior, mas também tem uma barra para sinalizar que ali então é o fechamento desta tag. E dentro dessas tags existe ali o conteúdo que possivelmente será apresentado. Nem todas as tags elas precisam de tags de fechamento, por exemplo, a tag BR, que ela serve para quebrar e para a próxima linha, mas quando ela precisar de tags de fechamento, é necessário colocar essa barra. E é importante se atentar com relação ao fechamento das tags, porque senão isso pode ser que a página ela não apresente de forma como é esperado, devido justamente a, quem sabe, esquecer de fechar ali uma tag de algum componente. O HTML ele provê vários tags de títulos, tags de formatação, tags de lista, tags de títulos, tags de tabelas, de formulários, vários tipos de tags que, na verdade, elas irão definir como que o elemento será apresentado e estruturado na tela. Nós vamos ver agora um exemplo de uma utilização simples de uma página HTML. Aqui nós temos um exemplo de um documento HTML, eu estou utilizando aqui o editor de texto Visual Studio Code. Esse exemplo é um blog simples com 2 postagens.
Esse documento ele inicia e termina com a tag HTML. É necessário definir o cabeçalho, em que nós definimos aqui o título da página, e dentro do body, o corpo desse documento HTML, nós estamos definindo várias tags, vários elementos que vão definir a estrutura desse documento HTML. Nós estamos utilizando aqui as tags div, que ela serve para dividir o documento HTML em várias partes ou divisões, que elas são úteis depois para nós aplicarmos algum estilo específico. Essa tag div ela pode receber vários atributos. Nós estamos definindo aqui o atributo ID de identificação, que define uma identificação única deste elemento nesse documento HTML. Definimos também o atributo chamado class, que ele pode aplicar várias classes de estilo, que serão utilizadas depois com o CSS, para aplicar então estilos nessa página. Outros elementos aqui bem conhecidos são o H1, o H2, que são os níveis de título, o elemento P de parágrafo e o elemento de imagem. Esse, então, é a nossa página, como ela ficou estruturada utilizando HTML. E agora nós vamos ver, então, o resultado no navegador. Para isso, eu vou salvar esse documento, então, com a extensão HTML. Eu vou salvar na área de trabalho. Abrindo este documento, então, esse é o resultado no navegador. Aquela página, utilizando então aquelas tags, elas são agora interpretadas pelo navegador dessa forma. A segunda tecnologia que compõe o tripé da web é o CSS, que é uma sigla para Cascading Style Sheet, que nada mais é então do que uma linguagem utilizada para estilizar um documento HTML. Enquanto o HTML ele cuida da estruturação dos elementos em uma página web, o CSS ele cuida então da estilização desse elemento. É claro que com HTML é possível, então, fazer ali uma estilização, uma customização básica, mas isso é muito limitado. Agora, o CSS, ele provê, então, um conjunto muito grande de propriedades que permite estilizar os elementos de forma muito poderosa e com várias alternativas. Para, então, aplicar regras de estilos utilizando o CSS, é necessário, então, primeiro selecionar o elemento em que será necessário, então, aplicar essa regra. Algumas opções, por exemplo, é selecionar algum elemento específico, ou é possível também selecionar um elemento que ele foi previamente identificado, com uma identificação única, ou, por exemplo, com uma classe. Nesse exemplo aqui, estamos selecionando, então, o elemento de P, o elemento de parágrafo. Depois que nós selecionamos, então, esse elemento, nós passamos, então, dentro dessas chaves, a declaração em que nós vamos passar as várias regras CSS para este elemento. Então, é possível colocar várias regras, em que cada regra ela tem, então, a propriedade, dois pontos, ela tem depois, então, aqui o valor que vai ser passado para aquela propriedade, ponto e vírgula, e aí é possível ter, então, uma outra declaração, uma outra regra CSS. Aqui, por exemplo, nós estamos, então, selecionando a propriedade de color. Nós, então, vamos definir a cor do elemento selecionado e passamos o valor de vermelho para este elemento. O CSS, ele provê muitas opções de formatação, muitas propriedades. Ele é realmente muito poderoso. Vale a pena você estudar o CSS. E agora você vai ver um exemplo de utilização do CSS naquela página que você viu anteriormente neste vídeo. Agora nós vamos estilizar esse documento HTML utilizando o CSS. Para isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é relacionar o documento HTML com a folha de estilo que será utilizada. Isso nós fazemos dentro do cabeçalho por meio do elemento link, em que nós aqui apresentamos o relacionamento de folha de estilo e aqui nós apresentamos o nome e o caminho do documento CSS. Também é possível utilizar o CSS inline ou o CSS interno, mas nós vamos aqui utilizar o CSS externo, ou seja, a folha de estilo ela está separada do documento HTML. Aqui nós temos o nosso documento de estilo que apresenta a seguinte sintaxe: o seletor, dentro das chaves a declaração, em que a declaração ela é composta da propriedade, dois pontos, o valor daquela propriedade, ponto e vírgula e a próxima declaração, se tiver. Esse seletor é o que relaciona o estilo que será aplicado com o documento HTML. Então, aqui nós temos cerquilha layout. Esse seletor aqui, ó, é esse daqui, div ID layout, em que seletores que começam com cerquilha são seletores de ID, que relacionam
Então, uma declaração específica algum ID. Lembrando que o ID identifica unicamente aquele elemento no documento HTML. Aqui nós temos o seletor .header. Esses seletores que começam com ponto são seletores de classe, ou seja, a classe ela pode ser aplicada a vários elementos simultaneamente. Então, aqui nós temos a classe header e eu posso utilizar essa classe header em outro elemento se for necessário. Nós temos aqui também o seletor de elemento. Nós temos aqui, então, o elemento P com uma declaração e esse elemento P, ele já é um elemento pré-existente no documento, na estrutura HTML. Nós temos aqui parágrafo e outro parágrafo. Então, esse estilo ele será aplicado a todos os elementos de parágrafo, independente de identificação, independente de classe. Agora, eu preciso, então, salvar esse documento de estilo. E agora nós vamos ver o resultado dessa página HTML que foi utilizada com aquele documento CSS externo. E esse é o resultado, então, daquela folha de estilo utilizada. E a última tecnologia, então, que compõe o tripé da web é o JavaScript, que é uma linguagem que ela permite especificar o comportamento ou as ações de uma página HTML. Inicialmente, o JavaScript ele foi idealizado unicamente para ser uma linguagem de scripting, né? Que ele seria utilizado em páginas da web. Portanto, é uma linguagem client-side, que roda do lado do cliente. Mas há muito tempo o JavaScript ele deixou de ser unicamente uma linguagem de script, uma linguagem client-side, e hoje em dia ele é utilizado inclusive no lado do servidor, por exemplo, utilizando o Node.js. Algumas características do JavaScript. Ele é uma linguagem de alto nível, então ele possui um nível de abstração significativo, de forma que nós não precisamos conhecer ali detalhes do computador, porque o JavaScript provê essa abstração para nós. É uma linguagem mais próxima do usuário, é uma linguagem dinâmica, quer dizer que as operações realizadas no tempo de compilação, elas podem ser executadas no tempo de execução. Isso quer dizer que, por exemplo, no JavaScript, é possível alterar o tipo de uma variável enquanto o programa ele está sendo executado. É uma linguagem também, o JavaScript, uma linguagem interpretada. Isso quer dizer que as instruções contidas na linguagem, elas não são executadas diretamente pela máquina, mas na verdade elas são executadas por um interpretador. No caso do JavaScript, em cada navegador existe ali um interpretador dessa linguagem JavaScript, um motor JavaScript, naquele browser que interpreta então essa linguagem. Por isso que o JavaScript é uma linguagem multiplataforma, que ele pode ser interpretado por linguagens diferentes, porque na verdade o browser ele se encarrega de ter esse interpretador de comandos. Então, independente se você instalou o Google Chrome, por exemplo, para o Linux, para o Windows, para o Mac, ele vai ser responsável então por interpretar essa linguagem para essa plataforma específica. E só para eu te falar uma curiosidade, na verdade, o JavaScript é o nome incorreto dessa linguagem. O nome correto dessa linguagem é ECMAScript, que na verdade esse é o nome que foi registrado em 1997. Esse é o nome oficial, que foi padronizado por uma instituição, por uma organização chamada de SMA. Mas esse nome JavaScript ele se tornou tão popular que ele é conhecido até hoje. Então, geralmente, o nome de ECMAScript, ou EC, como você pode encontrar, ele é mais utilizado para especificar qual é a versão da linguagem JavaScript que você vai estar utilizando. Então, se você ouvir ECMAScript ou JavaScript, saiba que nós estamos falando da mesma linguagem. E, na verdade, neste curso, nós vamos trabalhar com a linguagem TypeScript, que, na verdade, é um superset, um superconjunto da linguagem JavaScript, adicionando tipos nessa linguagem. O framework Angular, que nós vamos trabalhar com Ionic, trabalha com TypeScript, então nós vamos trabalhar com essa linguagem. Mas, basicamente, se você já tem um conhecimento de JavaScript, você vai tranquilamente trabalhar ali com TypeScript também. Na verdade, ele provê funcionalidades a mais para a linguagem JavaScript. Então, por enquanto, isso é o que você precisa saber do JavaScript. Nós vamos ver, então, mais informações do TypeScript ou do JavaScript mais para frente.